palavra de Deus. Mas só para vocês terem uma ideia, nós vamos pegar essas 3 palavras para produzir bem. A primeira coisa, produtividade em qualquer área. Produtividade em qualquer área não acontece com sucesso se não tiver relacionamento. O jurista, ele tem que ter um bom relacionamento com as obras teóricas, ele tem que ter bons relacionamentos com as jurisprudências, se ele quiser ter sucesso na área dele. O médico, para ter sucesso, ele depende de relacionamento com o profissionalismo dele. Qualquer pessoa, para ter sucesso, tem que ter dependência, interdependência, relacionamento. Digam comigo, relacionamento. Então veja bem, a produção não acontece sem experiência. A produção só acontece com experiência. Isso aqui é interessante, queridos, porque o Senhor não cria na igreja algo automático. Não existe essa de automático. Não existe essa na igreja de místico. Eu vou fechar aqui os olhos e já já toda a Índia estará salva. Não existe essa. Tem que ter trabalho, tem que ter relacionamento, tem que ter prática. E só para vocês terem uma ideia, a igreja não é mecanicista, mas ela é orgânica. E quando se fala que a igreja ela é orgânica, isso envolve um processo espiritual, de dependência. Ou seja, essa dependência não está se tratando apenas do esforço humano. É por isso que vocês escolheram essas 3 palavras. A oração do esforço humano. Aqui não tem esforço humano. Quando você olha para essa questão de produzir bem, a primeira coisa que você tem que entender é que quando você entra no projeto, o projeto não é seu. Segundo, a força que você tem não vem de você, vem do dono do projeto. E em terceiro lugar, você só precisa se dispor para fazer o projeto. Amém? Nesse texto todinho que Jesus vai falar aqui conosco hoje, você só é um cipó. Diga comigo, eu só sou um cipó. Pronto. Vira aí para o teu irmão e diga para ele, eu só sou um cipó. Pronto. Ah, mas eu tenho doutorado, não quero saber, você só é um cipó. Ah, mas eu tenho pós-doutorado, não quero saber. Ah, mas eu sou pastor, não quero saber, você só é um cipó. Jesus diz, vocês são vara. Vara aqui no original é cipó. Cipó é um talo. E eu vou diminuir você aqui todinho. É só um talo, é só um cipó, é só um caco, é só um resto. Acabou-se a conversa. Se você entrar, escute, se você entrar na missão pensando que é alguém, você pensa, eu vou para o Nepal. Imagine o pastor Silvio. Vocês pensam que ele foi para o Nepal pensando, eu vou fazer, eu posso fazer. Tem tanta gente que é formada em relacionamento, formada em sociologia, formada em tudo e quando vai não faz nada. É como Augusto Conte, o pai da sociologia, que nunca prestou porque não sabia se relacionar com mulher. Então deixa eu te dizer uma coisa para você aqui hoje. Quando você vai fazer missões, coloque na sua mente, o projeto não é seu. De quem é o projeto? Pronto, então pronto. Tire da sua mente essa. Eu estou com a ideia. Pronto, o irmão chegou para mim e disse, pastor Zé, Deus me deu uma nova visão. Eu disse, então a de Jesus eu tenho que botar de lado. Por quê? Porque ele disse há muito tempo em João 4,35, olhai e vede os campos que estão. Antes de tu ver o campo, Jesus já viu. E o grande problema é que tem gente que só tem projeto, mas não tem a ação da mulher samaritana, que ganhou uma cidade quase toda para Cristo, porque estava cheia de Deus. Irmãos, só teve 2 homens na Bíblia, 2 pessoas na Bíblia que ganharam quase uma cidade toda para Deus. Quem foi? Jonas, o pregador fraco, o pregador mais fraco da história, cheio de ódio, não queria que o povo se salvasse. Pregador fraco, pregou com ódio. Pregador fraco, pregou zangado. John Piper, aliás, o pastor Eugene Peterson, ele diz numa obra dele que Deus deixou o exemplo de Jonas para mostrar que Jonas foi pregar com ódio, que Jonas foi pregar com tristeza, que Jonas foi pregar como um fujão, mas ele pregou e a cidade toda se converteu. Olha, agora imagine aqui. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, a gente jejua uma hora e vai para a rua, prega como Isaías, ninguém se converte, prega como Jeremias, o Jonas zangado, sem jejuar, com preguiça, fugindo, ganhou uma cidade todinha. Mas sabe o que é isso? Olhem para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eugene Peterson diz que Deus deixou esse livro para mostrar para nós que quem salva não é o pregador, é o evangelho. Se você pegar Atos 17, Paulo pregou numa cidade. O final do texto diz que ninguém quis aceitar Jesus. Algumas pessoas aceitaram.
Olha o nível de Paulo. Agora, quando você vai para João 4, a mulher samaritana chega e corre e diz assim: venham ver um homem que disse tudo sobre a minha. Não será o Messias? Aí a Bíblia diz que a cidade todinha correu e foi lá. Quando chegou, Jesus pregou e aceitou a Jesus Cristo como Salvador. E olhem para cá, eles disseram: mulher, não é apenas porque você falou, mas agora nós temos visto que ele é o Messias, o Filho de Deus. Sabe qual é a ideia que nós temos que ter? Escute bem, não vá fazer missões confiando em estatística. Não vá fazer missões confiando no teu doutorado. Vá fazer missões sabendo que você é só um cipó, é só um caco, é só um vaso. Amém? Quem é um cipózinho aí de Deus? Porque aí você vai dizer: pastor Ziel, o senhor está me diminuindo. Eu vou te mostrar na Bíblia. Capítulo 18, verso 27 de Gênesis. Olha o Abraão. Abraão evangelizando Sodoma e Gomorra. Aí ele diz: Senhor, não se zangue comigo. Não se zangue comigo. Eu me atrevo a entrar na tua presença, ainda que eu seja o quê? Pó. Mas ele ainda se diminui. Ele diz: ainda que eu seja pó. E o quê? E cinza. O Dr. Wilbur Norman, quando ele foi fazer missões na selva amazônica, que ele voltou do Dallas, ele disse que a primeira coisa que encontrou quando pisou lá na selva foi um homem endemoniado. E ele disse: eu passei vários anos no seminário, nunca me ensinaram a expulsar demônio. O que eu faço agora? Se você ler o livro dele, Batalha Espiritual, ele conta isso. Doutor em grego, a maior autoridade, para mim, a maior autoridade de grego viva ainda hoje no Brasil. Aí ele disse que foi analisar, estudar, e Deus, pela Bíblia, revelou para ele como era a batalha espiritual. Escute aqui, olhe para cá. A obra de Deus não é feita com o que você tem ou com o que você acha que tem. A obra de Deus é feita com a confiança nele e a dependência do poder dele. Eita glória! E deixa eu te dizer, Deus quando te envia, no Salmo 103, 14, ele diz: o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos o quê? Pó. Você pode pegar qualquer livro de igreja, como administrar a igreja, 10 passos para a igreja ter sucesso. Quando tu pega um crente ruim, tu esquece toda a teoria. Isso já aconteceu comigo, irmão. Como fazer a igreja crescer? Irmão, 10 passos para a igreja avançar. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui esta noite. Quando você lê Isaías 45:9, ele diz: nós somos cacos entre os cacos. E quem é tu para discutir com o Criador? Quem é o barro para discutir com aquele que faz a obra? Por que você me faz assim? Na obra de Deus, você é apenas uma vasilha na mão dele. E quando você toma consciência disso, aí está o segredo do sucesso. Atos 9:15, Deus disse para Ananias: vai, porque ele será para mim um vaso escolhido para levar meu evangelho a reis, aos gentios e a toda a terra. E eu vou mostrar o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Mas Deus disse assim para Paulo: ele é um vaso. Então escute aqui, para produzir bem tem que ser cipó, para produzir bem tem que ser vaso, para produzir bem tem que ser caco, para produzir bem tem que ser vasilha, porque o poder de Deus não habita em quem é grande. Primeira Coríntios 15:10, Paulo diz assim: pela graça de Deus, eu trabalhei mais do que todos. Ele bota uma vírgula. Eu não. A graça de Deus. Para vocês terem uma ideia, ninguém despreza o conhecimento. Ninguém despreza a ciência. Ninguém despreza o saber. Mas quando você vai em Bristol, pergunte como foi que George Miller
Quando eu estive na cidade dele, eu olhei os galpões, eu disse, meu Deus, como é que esse homem sustentava isso? 10.000 crianças que tinha manhã, que não tinha nada para comer. Como ele sustentava aquilo? Eu entrei na sala dele e vi a Bíblia, toda marcadinha. Alguns falam em 150 vezes, outra 200 vezes que ele leu. E ele desprezava a ajuda de pedir aos outros. São galpões que ainda hoje são bonitos, grandes. Ele dizia, Deus nunca falhou comigo pelas orações. William Carey. Se vocês pegarem Hudson Taylor, todos esses homens fizeram missões, não porque se acharam suficientes, mas porque dependeram do poder de Deus. Igreja, escute bem uma coisa. Quando você olha para a palavra de Deus, 1 Coríntios 3:7, olha o que Paulo diz. Eu plantei, pregue comigo. Ele disse como? Eu plantei e quem? E Apolo regou. Olha como isso aqui é lindo. Eu plantei. Quem foi que plantou? Paulo. Só quem tem boca, fale bem forte. Quem plantou? Paulo. Vamos lá, quem plantou? Paulo. Aí quem é que vem regando? E o Apolo era o camarada que mais sabia falar da escola de Alexandria, filósofo indo e voltando. Paulo era ruim de boca, Paulo era ruim para falar, Paulo era cambota, Paulo tinha um nariz grande. Paulo, quando ia pregar, ele fazia até crente dormir. Está lá na palavra de Deus, em capítulo 20 de Atos. O menino dormiu que caiu da janela. E sabe o que a igreja de Corinto diz de Paulo? A tua presença é fraca e você só sabe escrever, mas para falar você não tem nada. Deixa eu dizer uma coisa. Aí o apóstolo São Paulo acaba com a gracinha. Ele diz, vocês pensam que eu sou alguma coisa? E se vocês estiverem pensando que o Apolo é alguma coisa, pior. Eu plantei. Ei, e o quê? E Apolo? Vamos lá, eu plantei. Agora preste bem atenção. Tem um problema. O Apolo plantar e o Paulo plantar, não quer dizer que vai crescer. O que é que tem lá na Rua Azusa hoje, do Seymour? Não tem nadinha. O que é que tem do Farran? Não tem nada. O que é que sobrou deles? O que é que sobrou de produção? Nada. Eu plantei e Apolo. Aí isso ele está dizendo no 6:7. Mas aí ele diz, mas Deus é o quê? Gente, preste bem atenção. Eu plantei e Apolo. Às vezes eu estou no culto de doutrina, aí a igreja lotada, não é assim? Gente, aí vem e termina, eita Deus, tu tem me abençoado mesmo, olha essa multidão. Não é tu não. Às vezes uma irmãzinha está lá pertinho da outra, olha, tu não pode perder o culto hoje, nosso pastor vai estar pregando. O outro sai, vai lá na casa da irmã, rapaz, tu está doente, vamos lá na igreja, vamos ouvir o nosso pastor, e Deus tem uma palavra, é assim ou não é? Aí tu pensa que está fazendo o negócio crescer, não é tu não. É como um pastor, que um rapaz, todo dia estava assistindo o culto, bem na frente dele, aí ele ficou, disse, esse rapaz, todo domingo está aqui, todo culto de ensino está aqui. Aí ele foi lá, ele disse, meu amigo, eu vou lhe fazer uma pergunta, você é daqui? Ele disse, não sou daqui não, pastor. O senhor é da minha igreja? Também não. O que você está fazendo aqui? Aí ele pensou, ele disse que pensou com ele, são os meus sermões expositivos que lhe atraem? Ele disse, não, é porque tem uma moça aqui da igreja, que eu sou louco por ela, e ela não me dá atenção. Enquanto ela não me dá atenção, eu vou ouvindo aí seu sermão. Eu plantei? Eu plantei? Eu plantei? Mas quem dá o crescimento? Quem dá o crescimento? Olhe para mim aqui, aí Paulo acaba com a gracinha da igreja de Corinto. Porque nem o que planta, não, nem o que planta, nem o que rega, é alguma coisa. Um dia eu estava lá no culto, aí o irmão disse assim, pastor, dá para o senhor ir amanhã
na igreja lá, na casa de uma irmã, porque eu quero o senhor ver o trabalho que a gente está fazendo lá. Eu disse, eu vou, irmão. Aí eu fui. Cheguei lá, crente por todo, só faltou ter crente em cima das telhas. Aí eu disse, irmão, e aqui como tu começou? Não, pastor, eu vim aqui na casa dessa irmã, evangelizei ela, e ela aceitou Jesus, eu perguntei se podia ficar fazendo culto. Aí nós queremos que o senhor faça só o templo. Aí quando aquele irmãozinho morrer, ninguém vai lembrar dele, mas vão lembrar de mim. Pastor Zé fez o templo, mas eu não fiz a igreja. Então a grande questão é, não pense que você é alguma coisa. Quando você vai para um campo, coloque na sua mente, eu vou porque quem me escolheu é quem vai me dar graça. Só quem crê nisso, diga glória a Deus. É por isso que quando você lê 2 Coríntios 3:5, Paulo diz, não que pensemos de nós ser alguma coisa.